Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula de Foundation para iniciantes e na aula de hoje nós veremos sobre a tipografia, ou seja, tamanhos de fonte por padrão definidos já para parágrafos, títulos, cabeçalhos e assim por diante. Então vamos inicialmente aqui no nosso Aptano Studio, vamos abrir aqui o arquivinho da aula 1 que a gente fez e vamos salvar ele como? Dá o nome aqui de 03 tipografia.html. Mudar o título aqui para tipografia e vou apagar aqui, deixar somente uma linha com uma única coluna aqui, de um único item de 12 colunas, e eu vou tirar aqui também este painel central. Então vai ficar nesse formato aqui o meu arquivo para iniciarmos a aula. Então, primeiramente vamos criar os nossos títulos aqui, do H1 até o H6, para vocês verem então o que o Foundation traz por padrão de configuração de fontes. Criar aqui então um H1, título de nível 1, vou duplicar ele, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós temos o nosso H2, H3, 4, 5 e 6. Aqui no final o fechamento é a mesma coisa. 6, 5, 4, 3 e 2. E aqui internamente também temos a mesma coisa. 5 e 6. Feito isso aqui, vou lá na minha localhost /aulas /foundation, vou abrir o arquivo número 3 e olha só, título de nível 1, título de nível 2, 3, 4, 5 e 6. Já temos a configuração padrão dando o devido destaque para um título de nível 1, por exemplo, para nível 2, 3 e assim sucessivamente. Então nós já temos essa tipografia padrão carregada aí através do Foundation. Outra coisa bem interessante que o Foundation nos oferece, eu vou trocar aqui, em vez de 12, eu vou colocar 6 columns, para deixar ele em metade aí da nossa, do nosso layout. Vou duplicar essa parte interna aqui e vou fazer o seguinte, vou deixar aqui o H4, pode ser, e o H2, eu vou deixar aqui dentro dessa segunda parte aqui. Aqui eu tenho então um título de nível 2 e um título de nível 4. O que eu vou mudar nisso daqui? Título de nível 2 eu vou deixar aqui normal. Vou colocar aqui, ó, normal. E o título de nível 4 aqui, neste H4, eu vou adicionar uma classe extra. Então eu vou colocar aqui class subheader. O que esse subheader vai fazer? Olha só aqui na nossa página. Olha o que ele fez, ó. Título de nível 2, normal. Título de nível 4, ele fez uma coloração diferente. Olha só, ele deixou um destaque menor. E assim vale para os outros também. Então vamos dizer que eu coloque aqui um H3, por exemplo. Olha só, H3 aqui. Olha só, diminuiu um pouco lá e o de nível 4 aqui continuou tendo um destaque um pouco menor. Então vamos colocar aqui um 3, ó, um H3 e um H4. Só para vocês notarem, então, essa diferença entre os títulos. Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir um espaço aqui embaixo. Vou criar aqui, pode ser um H3 de novo. Nesse H3 aqui, vou colocar título de nível 3 normal. E aqui dentro ainda desse H3, antes de fechar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, quer ver? Vou colocar uma tag small. Dentro dessa tag small, deixa eu só trocar aqui a primeira letra para maiúscula. Título de nível 3 normal e aqui no small, segmento reduzido. O que vai acontecer com esse small dentro de uma tag de título? Olha só, que bacana, ó. Ele faz o título normalmente e
reduz a parte do segmento, deixando essa parte menor. Então basta você ou adicionar um subheader ou um small dentro do nosso heading principal, né? E você vai ter essa diferenciação fazendo ou um segmento reduzido ou então um título com destaque menor do que os títulos de nível principal. Então esses são os principais estilos aí que você pode ter utilizando tags de cabeçalho. Para continuarmos falando sobre tipografia, eu vou copiar toda a minha linha, toda a minha raw e vou colar aqui embaixo. Só vou dar um espaço entre elas aqui. Posso apagar uma parte aqui das 6 colunas. Vou utilizar somente essa primeira parte. Vou utilizar aqui o H2, 3 e 4. O 5 e o 6 eu não vou utilizar. E vou utilizar aqui um parágrafo. Colocar um textinho aqui, link normal em um parágrafo. E aqui eu vou colocar com link nesses cabeçalhos aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui nesses itens. Título de nível 2 com link, nível 3 com link e assim sucessivamente. Vamos colocar aqui uma tagzinha de ahref, colocar uma cerquilha aqui, um link cego, sem título, sem nada. E fechar isso aqui lá no final, então, do nosso H2. Depois vou duplicar isso, vou colocar aqui no H3, no H4 e no parágrafo também. E aqui então falta só fechar as tags. Ok, tudo feitinho. Vamos atualizar aqui a nossa página e nós teremos título de nível 2 com link, nível 3 com link, nível 4 com link e link normal em um parágrafo. Então nós temos também a estilização dos links, já toda ela feitinha, para que você possa estar utilizando tudo isso. Lembrando que essas cores aqui são personalizáveis, inclusive você pode baixar o Foundation com uma cor personalizável. A gente até comentou alguma coisa disso, mas não entramos em detalhes na primeira aula, tem a parte do Customize lá, né? Então você pode estar fazendo isso daí. E esses são os nossos títulos com links ou links em um parágrafo, tudo diretamente já vem pré-configurado com cores, com tamanhos, tudo de acordo para você utilizar essa parte da tipografia. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos duplicar de novo aqui essa raw. Vamos dar um espaço aqui. Eu vou colocar aqui então 4 columns. Vou fazer aqui 4 colunas. Vou apagar todo o conteúdo aqui de dentro. E aqui nesse 4 columns eu vou estar criando algumas listas para você entender então o funcionamento de listas. Tem basicamente 3 tipos de lista aí que a gente vai estar utilizando, que é as listas não ordenadas, 3 tipos de listas não ordenadas que você pode utilizar. Uma delas é, a diferença entre elas, desculpa, são os marcadores. Então eu vou criar aqui uma UL, dentro dessa UL eu vou criar uma LI e vou colocar aqui lista. Só vou duplicar isso aqui umas quantas vezes aqui, pode ser 4 vezes. E feito isso, eu vou duplicar a minha lista aqui, essas 4 columns, né? 4 colunas, vou duplicar mais 2 vezes aqui para eu ter então 3 segmentos de 4 colunas cada. Se eu vir aqui na minha página agora e atualizar, olha só, eu tenho 3 listas padrão aqui dentro da minha página. Vou fazer o seguinte, vou colar mais uma aqui e vou colocar aqui, vou voltar para 3 columns. Vou colocar aqui 3 colunas. Vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar uma lista mais aqui. 3 colunas. Nessa última aqui, em vez de UL, vamos colocar OL. A última lista. Voltando aqui, atualizando a página. Lista numerada normal, que é a lista padrão, e 3 listas não ordenadas. Como é que eu posso personalizar essas minhas listas? A primeira lista aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma class chamada Disc nessa minha lista aqui. Vindo aqui na página, atualizando,
nada mudou. Notem que a indentação mudou um pouquinho, ele tem uma margenzinha já aplicada. Na minha outra UL aqui, eu vou adicionar uma class chamada Circle. E na minha outra UL aqui embaixo, eu vou adicionar uma class chamada Square. O que vai mudar? A lista continua sendo a mesma, muda a margem e o marcador, tudo pré-configurado para você utilizar então as listas diretamente com os estilos padrão que o Foundation oferece para você. Agora mais um exemplo, vamos ver aqui, podemos pegar esta primeira aqui, deixa eu ver, aqui a segunda, nossa segunda linha aqui com 6 colunas. Vamos lá para o final das nossas listas, abrir um espaço aqui, 6 colunas aqui, e aqui nós vamos fazer um exemplo de Block Quote. Block Quote, aqui vamos colocar, esta é uma citação de um texto de outro autor que estou fazendo. Dentro do nosso Block Quote, o que eu vou fazer? Olha só, vou abrir um espacinho aqui e eu vou colocar aqui o nosso cite. Cite vai ser o nome então do fulano de tal. Então aqui vai o nome do autor. Feito isso, o próprio Foundation se encarrega de colocar a nossa citação estilizada toda bonitinha aqui como manda o figurino. Então tudo isso vem por padrão no Foundation, toda essa parte de tipografia o Foundation traz por padrão com ele, então basta que você personalize caso não esteja alguma coisa de acordo com o que você queira. Lembrando que personalizações você pode fazer, mas você não deve fazer no kernel do framework, você deve criar um arquivo de styles próprio e fazer as suas personalizações como você quiser. E assim tem muitas outras partes relacionadas à tipografia que o Foundation nos oferece. Basta você dar uma lida na documentação completa, testar, dar uma explorada nos estilos também do Foundation e descobrir o que ele traz a mais sobre tipografia. Uma coisa bem interessante que o Foundation traz é o seguinte, são os estilos para impressão. Então, por exemplo, se eu quiser que esse Block Quote aqui, vamos dizer, ou deixa eu ver aqui, pode ser esse Block Quote aqui, ó, eu vou colocar uma class nele. Vou colocar aqui uma class e eu vou colocar print-only. Vindo aqui na minha página, atualizando aqui, o meu elemento sumiu. Ou seja, quando eu coloco a classe print-only, ele somente vai aparecer na hora de imprimir. Então, se eu mandar imprimir essa página aqui, ó, vamos lá no Firefox, imprimir, visualizar a impressão. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Olha ali, ó. Vamos colocar aqui o 100% no zoom. Olha só ali a citação aparecendo para imprimir, ó. Ele só vai aparecer na impressão. Então, basta adicionar a classe print only e ele vai aparecer só na impressão. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui hide-on print. Se eu colocar isso aqui, olha só na minha página. Aqui ele vai aparecer, ó, está aparecendo ali. Se eu for lá em imprimir, visualizar a impressão, olha, não está aparecendo ali embaixo. Então você pode ou mostrar só para impressão algum item, ou então ocultar da impressão simplesmente adicionando a classe adequada ao seu elemento. Muito simples, muito fácil de utilizar também todos os recursos. E é lógico que dar uma explorada a mais no style sheet dele, aí, na documentação dele, não vai fazer mal para ninguém. Encerramos assim então a nossa aula sobre tipografia. Se você tiver alguma dúvida sobre o que vimos na aula de hoje, você pode postar seu comentário no nosso blog. Ou então, se você for assinante premium, pode entrar em contato através da página de suporte. Não deixe de compartilhar essa aula numa rede social para ajudar na divulgação desse trabalho. E eu aguardo você na nossa próxima videoaula.